Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus, em pé, proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão no seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós, nesta vigília da solenidade de Pentecostes, temos diante de nós uma liturgia que nos fala a respeito daquilo que precisamos viver. Daquilo que precisamos viver. Nós cantamos aqui o salmo que dizia: enviai o seu Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Renovar a face da terra é uma das grandes missões do Espírito Santo. E ao renovar a face da terra, renovar também a cada um de nós. A cada um de nós. Na segunda leitura, nós temos uma realidade muito importante e interessante que nós precisamos nos lembrar. A criação geme, espera em gemidos de parto, para viver aquilo que ela é chamada a viver. Cada um de nós, o ser humano, tem uma vocação, tem um chamado, tem algo que precisa ser vivido. Mais do que aqui, nós ainda não descobrimos quem somos nós enquanto filhos e filhas de Deus. É o Espírito Santo que vai nos mostrar, é o Espírito Santo que vai nos conduzir, é o Espírito Santo que vai nos renovar. É Ele que vai nos conduzir para viver o que precisamos viver. A vocação ao qual somos chamados, o objetivo final. Mas nós sabemos desde agora, principalmente a partir daquilo que celebramos na semana passada, a ascensão do Senhor, que o objetivo final de nossas vidas, está na glória de Deus. Está na glória de Deus. Essa é a nossa grande vocação, esse é o nosso grande chamado. Mas para isso, precisamos então permitir que o Espírito Santo nos conduza, para que possamos de fato, viver esta realidade. Celebramos, neste 9º dia da novena, mas também já na vigília de Pentecostes, celebramos esta grande festa. É importante nós entendermos, em primeiro lugar, o que significa o Pentecostes. O Pentecostes era uma festa judaica, E nesta festa judaica, o que é que eles celebravam? Você precisa entender que uma região toda rural, não é? Uma comunidade rural, eles celebravam a colheita. E de maneira muito especial, a colheita do trigo. O trigo era essencial para a vida daquele povo, de vários povos. Porque era o trigo que ajudava todos a terem algo para comer. Algo de mais substância, né, como se diz. Então, um pãozinho, um bolinho, tudo era feito a partir do trigo. Então, quando se celebrava o Pentecostes, e se celebrava 7 semanas depois da colheita, do início da colheita. Por que se celebrava 7 semanas depois? Porque toda a colheita já estaria nas mãos do povo. Então eles agradeciam a Deus e, em primeiro lugar, reconheciam que aquela colheita
tinha sido dada por Deus. Era a graça de Deus em primeiro lugar. Aquele trigo era a bênção de Deus para a vida deles, queria sustentá-los, queria sustentar as suas vidas. Então, primeiro ponto importante da festa de Pentecostes judaica ainda, depois nós vamos entender aqui também para nós o simbolismo desta realidade. Primeiro ponto é reconhecer que vem de Deus, que é dom de Deus. E o segundo ponto, qual é? Nesta festa, afinal de contas a colheita era feita com muita alegria, nesta festa, nesta celebração, todos cantavam, todos louvavam a Deus, reconheciam, né, a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado, e em seguida eles ofereciam a Deus as primícias, ou seja, o que existia de melhor da colheita era oferecido a Deus. O melhor da colheita era oferecido a Deus, para poder dizer: Senhor, nós reconhecemos que é o Senhor quem dá tudo. Nós reconhecemos que enquanto o Senhor nos sustentar, nada vai nos faltar. E é por isso que nós te oferecemos o melhor que nós temos. Ao oferecer o melhor, estão oferecendo praticamente, por que não dizer, a própria vida. A própria vida. Então, a festa judaica do Pentecostes era justamente essa festa. Ela acontecia 7 semanas depois da Páscoa. 7 semanas depois da Páscoa. E é o que nós estamos celebrando aqui também. 7 semanas, não é? Deu ali na ascensão do Senhor. Neste outro domingo, 8º domingo, depois da Páscoa, nós celebramos o Pentecostes. E o que isso representa para nós, então, se nós pensarmos como se pensava na festa judaica? Em primeiro lugar, significa reconhecer. Reconhecer que o Espírito Santo é dom de Deus. É dom de Deus para nossas vidas. É graça de Deus que nos sustenta na fé, que nos conduz. Portanto, reconhecer o cuidado de Deus por meio do Espírito Santo. O Senhor é muito claro no Evangelho de hoje, quando Ele diz: olha, eu ainda não fui glorificado, mas quando eu for glorificado, ou seja, quando ascender aos céus, eu vou lhes enviar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te conduzir, que vai conduzir a igreja, que vai lhes conduzir na sua vida espiritual, na sua relação com Deus. Portanto, precisamos reconhecer esta graça. E o segundo ponto, assim como na festa da Pentecostes judaica, se em primeiro lugar reconhecemos, o segundo é colocar a nossa vida à disposição de Deus, dar o melhor de nós. Assim como eles davam as primícias para Deus, eles ofereciam as primícias para Deus, nós precisamos oferecer as nossas primícias, ou seja, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, o melhor de nós, ou seja, todo o nosso esforço, todo o nosso amor. Na festa de Pentecostes nós precisamos reconhecer esta realidade. E como é que nós vamos fazer isto? Pela ação do Espírito Santo. Como é que nós vamos entregar o nosso melhor para Deus? Permitindo que o Espírito Santo nos conduza. Na segunda leitura, o que é que nós escutamos? Nós não sabemos nem como rezar e nem o que pedir. Sozinhos nós não sabemos nem o que fazer. É o famoso, não sei, um cotô, procovô, não é isso? Proncovô, uma coisa parecida com isso, né? Sem o Espírito Santo nós não temos direção, não sabemos para onde ir. Então como é que nós vamos dar o nosso melhor? Fica difícil? É por isso que a ação do Espírito Santo é necessária para que a gente dê as nossas primícias para Deus. Mas também no Pentecostes nós celebramos o início da igreja. O início da igreja. Jesus, ele fundou a igreja, colocou Pedro como a pedra, o seu próprio nome já vai dizer, Pedro. E aí, os discípulos reunidos ali, rezando,
com a Virgem Maria, também com outras discípulas do Senhor, vem o Espírito Santo. Eles reconhecem, em primeiro lugar, é graça de Deus. Eles louvam, vai dizer a palavra. E em seguida, o que é que Pedro vai fazer? Vai dar o seu melhor. Vai dar a sua vida naquilo que é a missão que Deus deixou para a igreja, que é evangelizar. Não foi isso que o Senhor pediu no domingo passado? Ao ascender aos céus, ide por todo o mundo e levai a boa nova a todas as pessoas. Portanto, quando o Senhor nos deixa esta missão, deixa essa missão para a igreja, se deixou para os discípulos, está dizendo que é para todos nós. Pedro, logo em seguida, depois que recebe o Espírito Santo, o que é que ele vai fazer? Todos os discípulos começam a rezar em línguas diferentes, mas cada um, em língua diferente, vai falar a mesma coisa, vai falar de Cristo, vai louvar a Deus. E Pedro já faz a sua pregação. Interessante, já na primeira pregação de Pedro, que deu o seu melhor, que se deixou ser conduzido pelo Espírito, que deu a sua primícia, a primícia da sua vida, aquela comunidade que era pequena, poucas pessoas, na primeira pregação de Pedro, se juntaram mais pessoas, e a comunidade já tinha 3.000 pessoas, como vai dizer nos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Pedro permitiu que o Espírito o conduzisse. É assim que a obra de Deus vai acontecer. Na igreja, mas também nas nossas vidas. É interessante nós percebermos, no plano pessoal, vamos pensar então aqui na nossa vida, na nossa relação com Deus, nós vamos perceber uma coisa muito interessante. Não sei se vocês prestaram atenção na leitura de hoje. A leitura de hoje, a primeira leitura do livro de Gênesis, que falava da Torre de Babel, não é? Falava da Torre de Babel. E a Torre de Babel é algo muito interessante. Por quê? Porque foi a tentativa do ser humano, foi a tentativa dos homens, de quererem mostrar o seu poder. Vamos construir uma torre que chegue até o céu. Na antiguidade, quando se construía alguma coisa, tentava se construir o mais alto possível para mostrar o seu poder. Isso acontecia até nas igrejas. Na Itália, por exemplo, existia uma guerra entre as cidades, para mostrar o seu poder. Qual que era a batalha? Qual que era a rivalidade entre estas cidades? Era as torres. Então, cada cidade queria construir uma torre mais alta e mais bonita do que a outra, porque aqui eu mostro todo o poder, o dinheiro, o poder, até as técnicas próprias. Então, quanto mais alto a torre, mais a gente estava mostrando, olha aqui, o meu poder. Inclusive, é por isso que a Torre de Pisa ficou lá inclinada, não fizeram o negócio direito, queriam fazer uma coisa gigante. E aí ela se inclinou, inclusive. Então, existia toda essa tentativa de mostrar o seu poder, o poder humano. Foi isso que a Torre de Babel representou. Os homens compreenderam uma nova técnica, desenvolveram uma nova técnica para a construção, vai dizer ainda a Sagrada Escritura, e eles construíram uma torre altíssima, estavam construindo uma torre altíssima. Vamos chegar até os céus, ou seja, queremos mostrar que temos o poder como Deus. Resultado, o orgulho, a vaidade, o próprio egoísmo deles fez com que eles houvesse uma reação. Eles acabaram falando línguas diferentes uns dos outros e acabaram se dispersando, porque não se entenderam mais. É muito próprio de quem é orgulhoso, é muito próprio de quem é egoísta, falar apenas aquilo que te interessa, querer aquilo que te interessa, e não o que o outro quer ou aquilo que o outro precisa. Então, línguas diferentes significa dizer que cada um
buscava o seu interesse e não se falava mais a mesma coisa, não conseguia haver mais comunhão entre eles. A gente sabe muito bem que um dos frutos do Espírito é a comunhão, não é isso? Essa semana toda, vocês acompanharam ao longo da novena, todos os dias, um pedaço da meditação de João, capítulo 17, que é a oração da unidade. A oração da unidade. Na semana em que nós rezamos, inclusive, pela unidade dos cristãos. É fruto do Espírito. E interessante, no Pentecostes, quando o Espírito desce sobre os discípulos, sobre os apóstolos agora, porque são testemunhas, porque são enviados, quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles falam em línguas diferentes, mas todo mundo entende o que eles dizem. Veja, é como se fosse o contrário de Babel. Todo mundo entende que eles estão falando de Cristo e que eles estão louvando a Deus. Cada um, todos os estrangeiros que estavam ali em Jerusalém, e eles estavam justamente ali porque tinha acabado de passar a Páscoa, então estavam ainda no tempo das festas, muitos se preparando para ir embora, pessoas de todos os lugares do mundo. Então, cada um escutava na sua língua o louvor a Deus. O Espírito Santo faz isso. Ele une aqueles que são diferentes. O Espírito Santo nos faz sair de nós mesmos, sair do nosso egoísmo, para poder fazer a obra de Deus acontecer. Irmãos e irmãs, no dia em que nós celebramos já a vigília de Pentecostes, nós somos chamados a olhar para a nossa vida e nos perguntar: será que nós temos permitido que o Espírito Santo de Deus fale no nosso interior? O Evangelho nos diz que aquele que crê, do seu interior vai emanar rios de água viva. É um rio que passa pelo nosso interior, que nos lava, que nos purifica, que nos renova a face da terra, renova o nosso interior também. Mas o Espírito vai fazer muito mais. Vai nos fazer sair do nosso orgulho, como aqueles homens da Torre de Babel, vai nos fazer sair do nosso egoísmo, para que a gente faça a vontade de Deus. E aí volto ao início da homilia, para cumprir a nossa vocação. Quanto mais nós fazemos a vontade de Deus, mais nós nos aproximamos da realidade que o Senhor nos ensinou na semana passada, a ascensão do Senhor, que nós temos um lugar na glória de Deus. Portanto, é justamente isto que o Espírito Santo realiza. Então hoje nós queremos olhar para a liturgia, para aquilo que a palavra de Deus nos apresenta como proposta da ação do próprio Deus, por meio do Espírito Santo, e precisamos olhar para a nossa vida e nos perguntar: será que temos vivido essa realidade? Eu até quero convidar você, feche os seus olhos por um instante, olhe para a sua vida, olhe para esta semana que se passou, por estes dias, as decisões que eu tomei, aquilo que foram os pensamentos que tive, as palavras que pronunciei, elas estavam carregadas de egoísmo, de orgulho, de vaidade? Ou será que elas estavam carregadas da graça de Deus, me fazendo sair de mim mesmo, para realizar a obra de Deus na minha vida, mas também na vida de tantas pessoas, me fazendo ser mais comunidade, ser mais igreja, me fazendo ser mais evangelizador, tanto por palavras, tanto por atitudes quanto por palavras? Será que nesta semana que passou, eu já pude permitir que o Espírito Santo me guiasse? Ou será que eu preciso desta conversão? Eu preciso desta abertura maior a esta graça tão grande? Se viver o Pentecostes é reconhecer que o Espírito Santo é graça de Deus, então reconhecer significa não somente agradecer,
mas valorizar, dizer: Senhor, obrigado, eu quero que Teu Santo Espírito faça em minha vida, eu quero que Teu Santo Espírito renove o meu interior, tanta coisa eu preciso mudar, Senhor, que Teu Santo Espírito me ajude, que o Teu Santo Espírito me conduza, porque eu preciso viver aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu convido você a tudo isso que você vai se lembrando aí, que de repente está errado, vá deixando que no seu pensamento, no seu coração, você já possa ir se lembrando dessas realidades que precisam da ação do Espírito, que precisam ser renovadas pelo Espírito Santo, porque é isso que nós queremos pedir ao Senhor. Nós queremos reconhecer, é graça dele, mas nós queremos oferecer a nossa vida, nós queremos dar o melhor. Por isso, nós pedimos: derrama sobre nós, Senhor, o Teu Santo Espírito, inunda-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito, faz de nós homens e mulheres novos em Ti, Senhor meu Deus. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. E eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Peça, meu irmão e minha irmã, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, com Teu poder, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu com alegria, hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. eu também, Eu também quero me derramar de todo o meu coração, de todo o meu coração, nos braços do Pai. nos braços do Pai. Vem Espírito Santo, cante, meu irmão. Vem, Levanta os seus braços e canta. Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Sobre tudo isso que você trouxe para Deus, deixe que o Espírito Santo renove. Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser, hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder, renascer. Yeah. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder, renascer. Oh, hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder, renascer. Yeah. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder, renascer. Vem, Espírito Santo, com Teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vamos pedir juntos, vem, 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 Espírito
Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, vem. Peça o Espírito Santo de Deus. O Pentecostes de Deus acontece no nosso coração, independente da data. Podemos comemorar essa data, mas o Pentecostes só acontece quando nós damos abertura a Deus, a essa unção. Vem, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, oh vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. E nós te agradecemos, Senhor. Nós reconhecemos, é graça tua, o Espírito Santo de Deus. É dom teu, Senhor. É cuidado seu para as nossas vidas. Esta graça tão grande que não nos cabe, Senhor, que muitas vezes não compreendemos. Mas nós agradecemos e nos colocamos à disposição para que o Senhor possa agir em nós, possa usar de nós como instrumentos da tua graça, da tua misericórdia, da tua salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.